Olá, meu nome é Walter dos Santos, sejam todos bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. Pessoal, estamos com uma matéria publicada pelo jornal Folha de São Paulo, em que traz o seguinte título: Reforma não pode tirar FGTS de aposentado que trabalha, diz a OAB. Vejam, nós temos vídeos anteriores em que eu falei exatamente isso, da não possibilidade de mudanças, especialmente no que diz respeito ao FGTS e a multa dos 40% que se pretende tirar com a reforma da Previdência, até porque são temas diversos, são temas alheios ao direito previdenciário. Nós já havíamos alertados vocês anteriormente, e agora vem a OAB e ratifica, confirma todo aquele nosso entendimento. Não sei se os senhores vão lembrar, mas eu inclusive falei que o relator que disse que a proposta é constitucional, apesar dele ter o título de doutor em direito, nós discordamos com veemência no vídeo que gravamos anteriormente. Veja aqui no subtítulo: diz a entidade, a OAB, mudança fere cláusula pétrea de direito do trabalhador. Inclusive Bolsonaro já defendeu esses direitos, conforme vocês verão um trecho do Twitter dele que nós vamos colocar aqui neste vídeo. Veja o que diz a matéria assinada pelo jornalista William Castanho. A OAB, Ordem dos Advogados do Brasil, em São Paulo, afirma que a mudança no FGTS, Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, contida na reforma da Previdência, é inconstitucional. Vejam aqui, é inconstitucional. Então veja, foi categórico o profissional em afirmar que o texto é inconstitucional, não pode ser aprovado da forma que está. Por que a OAB está dizendo isso? Porque a PEC, a proposta de emenda à Constituição, ela acaba com os depósitos mensais ao aposentado que continuar trabalhando com carteira assinada. Além disso, o texto retira a obrigatoriedade de o empregador pagar a multa de 40% sobre o saldo do FGTS, que é a indenização exigida em caso de demissão sem justa causa do trabalhador. De acordo com a proposta do governo Bolsonaro, todo trabalhador aposentado ou que vier a se aposentar e continuar trabalhando não terá direito à multa dos 40% sobre o saldo do FGTS. Já para o fim dos depósitos, valeria para os idosos que se aposentar após a reforma. Ou seja, para que vocês entendam melhor, a multa sobre o saldo do FGTS, após a publicação da PEC, seria extinta de imediato. Os depósitos, que são aqueles 8% depositados todos os meses, valeria apenas para as pessoas que se aposentassem depois da publicação da PEC, proposta de emenda à Constituição. Tudo isso que nós estamos falando consta em uma nota técnica assinada pelo presidente da OAB São Paulo, Caio Augusto Silva dos Santos, e pelo presidente da Comissão de Direito do Trabalho, Jorge Pinheiro Castelo, e pela coordenadora de Direito Individual do Trabalho, Adriana Calvo. Para a OAB, inclusive já nos posicionamos nesse mesmo sentido, as mudanças que tratam do FGTS atingem as cláusulas pétreas, que podem ser alteradas apenas por uma Assembleia Constituinte, não por meio de uma PEC, como é o caso. Isto que eu estou falando para vocês está na Constituição. Veja aqui na parte que trata da emenda à Constituição, artigo 60 da Constituição. Se você verificar o parágrafo 4º desse dispositivo, ele diz o seguinte: não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir, ou seja, não pode ser tratada por meio de PEC, né, no sentido de abolir.
ele fala aqui vários exemplos e no inciso 4º ele diz os direitos e garantias individuais. É exatamente o que trata o artigo 7 da Constituição, que diz que são direitos e garantias individuais dos trabalhadores. Vejam a declaração dos profissionais da OAB. A clara modificação da finalidade constitucional e, pior, por via transversa, abolem os direitos e garantias fundamentais, cláusulas pétreas, caracterizada assim sua inconstitucionalidade material. É o que diz a nota da OAB. Na nota, a OAB afirma ainda que mudanças trata de específico tema trabalhista. Lembra que eu falei para vocês? Isso não é direito previdenciário, é direito trabalhista e, portanto, a PEC trata de temas diversos da finalidade para a qual ela foi proposta. Continua a nota e se configura um, abre aspas, verdadeiro contrabando legislativo, fecha aspas. Por que a OAB está dizendo isso? Porque a PEC, segundo o governo, seria apenas para tratar de previdência. Entretanto, ela navega em outros ramos do direito aqui, atingindo frontalmente direitos individuais dos trabalhadores. Vamos pegar aqui uma declaração do próprio presidente Jair Bolsonaro, em que ele disse o seguinte: os direitos trabalhistas, como o 13º, férias, são cláusula pétrea da Constituição. Somente nova Constituição para modificá-los. Estão garantidos independente dos boatos que espalham propositalmente, sempre tentando prejudicar quem não faz parte declaradamente da esquerda. Isso foi o que disse aqui o presidente Jair Bolsonaro em 17 de fevereiro deste ano, 17 de fevereiro de 2019. Bolsonaro escreveu ainda no seu Twitter lá, em 27 de setembro de 2018, quando estava em campanha, o seguinte: o 13º salário do trabalhador está previsto no artigo 7º da Constituição, em capítulo das cláusulas pétreas, não possível de ser suprimido sequer por proposta de emenda à Constituição. Criticá-los, além de uma ofensa a quem trabalha, foi o presidente que disse, confessa desconhecer a Constituição. E aí eu pergunto, por que o senhor quer mudar agora então, presidente, tirando todos esses direitos que constam na Constituição aí dos trabalhadores por meio de uma PEC? Sendo que, quando da campanha de Vossa Excelência a presidência, o senhor declarou isso aqui. Está no Twitter, foi o senhor que declarou. Forte abraço para vocês, fiquem todos atentos até a minha próxima publicação.